Olá, é uma grande alegria estar aqui com vocês hoje nessa plataforma incrível, a MM Learning. Meu nome é Ieda Mendes, eu sou pesquisadora, trabalho na Embrapa Cerrados, sou microbiologista do solo e hoje vou estar falando para vocês de uma tecnologia que a gente acabou de lançar, que é a bioanálise de solo, que é uma maneira simples e eficiente de avaliar a saúde do solo. Vocês vão ver porque a professora Marina Baqueris me convidou para fazer essa palestra aqui na parte nessa plataforma de microbiologia, né? Então vamos começar? Bom, gente, o solo, né? Estamos falando de microbiologia do solo. O solo é a base de tudo, né? O solo é onde a gente constrói nossas casas, nossos hospitais, nossas escolas, nossas estradas. E também o solo é onde nós produzimos a nossa comida. Então, do aspecto de segurança alimentar, é muito importante a gente ter solos saudáveis e produtivos, né? Porque só o solo que supre nutrientes, armazena água, dá suporte para as plantas, né? E o solo é o maior filtro de armazenamento de água que nós temos no planeta. Além disso, em termos de carbono, né, de ciclagem de carbono, nós temos mais carbono no solo do que na superfície terrestre. Então, isso é muito importante em termos de regulação das emissões de gases de efeito estufa, né? O solo desempenha um papel fundamental. E, claro, né, o solo hospeda a maior biodiversidade do planeta. Por todas essas razões, que o ano de 2015 foi considerado o Ano Internacional do Solo e a década de 2015 a 2024 a década do solo, né? Exatamente para chamar a atenção da sociedade para esse recurso tão importante e que hoje a gente já tem dados, né? 30% dos solos do mundo se encontra em algum estado de degradação. Bom, essa questão do solo abrigar a maior biodiversidade do planeta, né, realmente faz dele um universo paralelo. As estimativas variam de 10 mil a 8 milhões de espécies por grama de solo, imagina, uma riqueza incrível, né? Então, tudo isso aí, essa riqueza de macro, meso, microcomunidades de organismos, faz com que o solo, na realidade, funcione como um superorganismo, né? Quando a gente fala assim, o solo sequestra carbono, não é a espécie A, B ou C, é o solo como um todo, né? Então, esse funcionamento do solo, essa capacidade do solo funcionar como um superorganismo, prestando todos esses serviços ambientais, né? E é uma coisa interessante que até julho desse ano, né, basicamente, quando um agricultor mandava uma amostra de solo para o laboratório, ele conseguia acessar apenas a parte dos aspectos químicos do solo, pH, alumínio, cálcio, potássio, fósforo, magnésio, e os aspectos físicos, né, e nós estamos falando da textura do solo, argila, silt e areia, e claro, da matéria orgânica. Havia uma grande lacuna nas nossas análises, que era exatamente a ausência do componente biológico, e isso é uma pena muito grande, porque é a biologia do solo que é a base da saúde do solo, né? Quanto mais biologia, mais saudável o nosso solo. E um aspecto muito interessante também, gente, é que através da biologia do solo, a gente pode acessar a memória do solo. Exatamente, o solo tem uma memória. E essa memória está muito ligada às comunidades microbianas que vivem naquele ambiente, né? Então, tudo que a gente faz com o solo em termos de manejo, fica gravado, como se ele tivesse uma memória realmente. Cada sistema de manejo deixa a sua impressão digital. Então, um exemplo muito interessante, muito emblemático dessa questão do solo, da memória do solo, de como é importante a gente acessar essa memória do solo e saber das histórias que o solo tem para nos contar, é esse exemplo aqui de um experimento de rotação de culturas na soja, conduzido lá no Mato Grosso pelo pessoal da Fundação MT, conduzido lá em Itiquira, né? Então, esse experimento foi iniciado em 2008, a gente aqui tem uma visão geral dele, é que os nossos colegas responsáveis pela condução desse experimento, Leandro Zancanaro e Fábio Ono, e olha só, gente, aqui é uma foto dos tratamentos que a gente tem nesses experimentos de rotação de culturas, né? Então, basicamente, são diferentes rotações e sucessões na soja, e também comparando com esses tratamentos aqui, onde a soja é só cultivada em monocultivo, né? Que a gente chama soja pousível. Então, é só soja, soja, soja. E aqui, a gente tem a soja com outras plantas no sistema. Olha que interessante. Esse experimento foi iniciado exatamente para mostrar para o agricultor a importância de ter diversidade de plantas nos agroecossistemas, né? Mas o experimento já havia sido conduzido há 5 anos, e até então, quando o pessoal comparava o rendimento de grão nos diferentes tratamentos, não dava diferença. Então, você já estava até criando assim, um certo mal-estar, porque a finalidade do experimento era mostrar a importância de ter diversidade nos agroecossistemas, né? E já havia 5 anos, não dava diferença de rendimento de grãos entre os tratamentos. Mas olha só que interessante, vamos nos concentrar nesses dois tratamentos aqui, ó, o tratamento 1 e o tratamento 3. Deixa eu mostrar ele para vocês aqui, que são esses dois aqui, ó. O tratamento 1, onde a soja é cultivada em pousio, e o tratamento 3, onde ela é cultivada em rotação com a braquiária. Gente, olha que interessante. Esses tratamentos produziam a mesma coisa até o 5º ano de condução do experimento, e quando teve aquele veranico, no 7º ano, pela primeira vez se observou isso aqui.
Olha que diferença dos dois tratamentos em frente ao veranico. O tratamento soja pousio virou com 29 sacas. E o tratamento onde a soja era sucedida pela braquiária produziu 59 sacas, uma diferença de 30 sacos. E olha que coisa mais interessante. Quando a gente pegava a análise química desse solo, que é o que o agricultor tem hoje, nas análises de rotina, pH, cálcio, potássio, fósforo, as áreas eram praticamente idênticas. Quando a gente pegava matéria orgânica, a gente já via que dava um pouquinho mais de matéria orgânica aqui na braquiária. Mas, quando a gente fez a bioanálise, essa nova tecnologia que a gente acabou de lançar, que consiste na agregação de duas enzimas, a beta-glicosidase e a aril-sulfatase, as nossas análises de rotina de solo, olha o que a gente observou. 4 vezes mais atividade de beta-glicosidase na área onde a soja era cultivada com a braquiária e 8 vezes mais atividade da sulfatase, mostrando claramente que aquele solo tinha histórias para nos contar, mas que a gente tinha que saber acessar a memória do solo. E não só isso, que o solo com mais, que essas áreas, embora elas fossem quimicamente semelhantes, elas eram biologicamente distintas, né? E interessante que aquela área com baixa atividade enzimática foi a mais suscetível, né? Então, além essa tecnologia da bioanálise, além da gente acessar a memória do solo, saber o que o solo estava querendo nos contar, permite também a gente avaliar a saúde do solo, porque aquele solo com mais baixa atividade enzimática, ele é um solo doente, por isso ele foi muito mais suscetível àquela condição de veranico. Por outro lado, o solo com alta atividade enzimática era um solo saudável, e por essa razão ele tolerou muito melhor aquela condição de estresse hídrico. Então a gente está aí nessa época de Covid, né? E é exatamente isso. A pessoa que tem comorbidade, quando pega a Covid, o efeito da doença tende a ser muito mais severo do que na pessoa saudável. Então, aqui esse exemplo mostra claramente isso para a gente, né? Que o solo saudável, o solo biologicamente ativo, ele foi mais resiliente, né? E mais produtivo numa condição de adversidade em comparação ao solo doente, o solo com baixa atividade enzimática. E interessante, gente, que depois desse veranico, no 7º ano de cultivo, desde então, esse experimento é um experimento de longa duração, a gente já está indo agora para a 12ª safra, nunca mais os rendimentos de grãos naquele tratamento de soja pousio se equipararam aos rendimentos dos tratamentos onde havia sucessão ou rotação. Ou seja, como se aquele solo doente tivesse ficado sequelado desde então, desde aquele veranico, né? Então, olha que coisa interessante, né? Então, isso aí, gente, que a gente agora vai ter desde 2020 nas nossas análises de solo, né? Esse novo momento, né, de agregação dessas duas enzimas, das nossas análises de solo, né? Exatamente para a gente avaliar a saúde do solo e acessar a memória dos nossos solos, né? Saber realmente decifrar as histórias que nossos solos têm para nos contar. E também, a partir dessa análise, responder uma questão muito simples, né? Meu solo está saudável ou meu solo está doente, né? E como que eu faço esse diagnóstico? Então, exatamente para responder essas questões que veio aí essa tecnologia de bioanálise de solo, essa tecnologia BioAS. Bom, essa tecnologia que a gente acabou de lançar, está fresquinha, acabou de sair do forno, né? Basicamente, ela envolve bioindicadores selecionados, com níveis críticos estabelecidos e tabelas de interpretação, que vão permitir ao agricultor brasileiro monitorar a saúde do seu solo, sabendo exatamente o que avaliar, quando avaliar, como interpretar aquilo que ele avaliou. E uma parte muito bacana dessa tecnologia, esse modo de interpretação da qualidade do solo, que eu vou falar para vocês também. Bom, o que avaliar depois de 20 anos de estudo, nós selecionamos essas duas enzimas, a beta-glicosidase e a aril-sulfatase. A beta é do ciclo do carbono, a aril-sulfatase é do ciclo do enxofre. Por que a gente selecionou essas enzimas, né? Bom, primeiro, por elas serem muito sensíveis, elas são capazes de detectar qualquer mudança que ocorre no solo, quando a gente muda o manejo do solo. Então, elas têm essa capacidade de funcionar como esses indicadores de alta sensibilidade, né? Que a gente chama em inglês Early Warning Indicators, né? Quando o solo começa a mudar, ela já consegue detectar essas mudanças. Também elas estão relacionadas ao funcionamento do solo, porque elas fazem parte da ciclagem de nutrientes, né? A gente consegue interpretar os níveis de atividade dessas enzimas no solo, sabendo exatamente quando que está alto, está médio, está adequado. São de uma simplicidade analítica muito grande, gente. Qualquer laboratório de solos no Brasil tem condições de implementar essas análises sem ter que fazer nenhum investimento em equipamento, por exemplo. O custo da análise é barato, hoje está em torno de, vamos colocar em dólar, né? $30, então assim, não é uma coisa muito fora da realidade. A questão de coerência e reprodutibilidade, como esses resultados são reproduzíveis em vários locais, em várias épocas ao longo dos anos, né? Então a variação interanual é muito pequena. E uma coisa muito importante desses ensaios de atividade enzimática é que eles não geram resíduos, né?
Outra vantagem da gente estar trabalhando com as enzimas é que as enzimas, elas funcionam como parâmetros integradores de toda a biologia do solo. Porque essas enzimas, elas estão presentes não só nos micro-organismos, mas também elas estão presentes nas plantas e nos animais. Nós temos beta-glicosidase e eriosfatase dentro dos nossos órgãos, né, dentro das nossas células, músculos. E a ausência dessas enzimas nos causa sérios problemas de saúde. Então fica fácil também fazer esse paralelo com a saúde do solo, concorda? E outra vantagem também da gente estar trabalhando com a beta-glicosidase e com a sulfatase, né, que eu vou chamar daqui por diante de beta e sulfa, pelos apelidos, né, é que elas constituem também uma das vias de formação dessa memória do solo que eu falei para vocês. E por que isso? Por causa disso aqui, ó, que no solo, as enzimas estão localizadas dentro das células vivas, isso aqui que a gente chama de componente biôntico da atividade enzimática, mas também as enzimas, elas podem estar associadas a uma fração que a gente chama de componente abiôntico, que é quando as células morrem, as enzimas são liberadas para o solo, e quando elas são liberadas para o solo, elas podem ficar ou absorvidas na matéria orgânica, ou nas partículas de argila, ou formando complexos com taninos presentes no solo. Então, esse componente abiótico aqui, exatamente ele, é que constitui essa formação da memória do solo. Por quê? Porque quando essas enzimas começam a acumular no solo, elas estão refletindo, na realidade, não só o que estava naquele momento, em termos de atividade enzimática no solo, mas elas passam a refletir gerações passadas de organismos que já estiveram presentes naquela área. Então, por isso que elas atuam nesse processo de formação da memória do solo. Elas nos ajudam a entender todo o patrasmente que foi feito naquelas áreas em termos de manejo de solo. Então, essa que é a grande vantagem também de a gente estar trabalhando com enzimas, com essas duas enzimas. E olha, gente, a lista de vantagens não para, hein? Outra vantagem aqui é que elas estão intimamente relacionadas com o rendimento de grãos das lavouras e também com a matéria orgânica. E a gente observou essas relações em experimentos de longa duração, onde o sistema já está em equilíbrio, né? Então, e está relacionado a rendimento de grãos e matéria orgânica é muito importante, porque rendimento de grãos é um aspecto muito importante para o agricultor, que é o aspecto econômico, né? É o que vai fechar as contas dele no final das contas. E matéria orgânica, do ponto de vista ambiental, é o melhor indicador que a gente tem de saúde do solo. Então, as nossas enzimas estarem associadas, relacionadas tanto à matéria orgânica como ao rendimento de grãos, é super importante. Bom, e exatamente, né, por refletir nessa questão do aspecto econômico e do aspecto ambiental. A gente já viu o que avaliar, né? Agora, como avaliar? Então, essa tecnologia de bioanálise do solo, ela foi feita, assim, ela é adequada, né? Ela pode ser feita da mesma forma que o agricultor já faz hoje, as amostragens de química de solos convencionais. Então, não muda nada a forma de amostragem. A única coisa que vai mudar é a profundidade de amostragem, que geralmente nas análises convencionais de solo, quando o agricultor vai fazer essa coleta de amostra no campo, ele faz a coleta na profundidade de 0 a 20. E aqui no caso das enzimas, para fazer essa bioanálise, a profundidade, a camada diagnóstica tem que ser 0 a 10 centímetros. Por quê? Porque todo esse processo é modulado pelas plantas. Então, ele vai de cima para baixo. Então, se você pegar 0 a 20, você acaba diluindo muito aquele efeito e você perde o efeito, né? Então, por isso que ela tem que ser só de 0 a 10. A única diferença. Com relação à época de amostragem, né? É a mesma época que a gente faz a amostragem de solo, para a química de solo, que geralmente é feita após a colheita das culturas, tá certo? E no laboratório, uma coisa interessante é que essa amostra de solo, ela vai poder ser seca ao ar. Passando, os mesmos procedimentos que o pessoal já vem fazendo para fazer a rotina da análise de química de solo, né? Nós, na microbiologia do solo, geralmente a gente coletava nossas amostras na fase de floração das lavouras, colocava na geladeira, uma preocupação muito grande, né? Com a bioanálise, a gente fez a coisa de tal forma que as análises podem ser feitas na fase de colheita, após a fase de colheita, e ainda por cima que esse solo possa ser seco ao ar. Isso é muito importante porque no laboratório comercial, isso é muito importante em termos de redução de energia elétrica, economia de energia elétrica, né? Porque essas amostras não precisam mais ser armazenadas em geladeira, consumindo energia elétrica, elas podem ser armazenadas agora em temperatura ambiente, então isso é uma grande vantagem. Bom, e um outro aspecto muito importante dessa tecnologia que a gente desenvolveu foi a questão de como fazer a interpretação dos níveis dessas enzimas no solo, né? Como saber quando esses níveis estavam baixos, moderados e adequados. E nós não tínhamos essas tabelas de interpretação para os indicadores microbianos, né? Então, na tese de mestrado de um aluno nosso, o André Lopes, em 2013, nós desenvolvemos essa estratégia para fazer essa interpretação dos bioindicadores, utilizando uma metodologia consagrada na agronomia, que é a calibração de nutrientes. Então, os mesmos princípios
Isso aí nós fizemos, né, com a colaboração de um grande amigo nosso grande pesquisador, doutor Djalma Martinhão, que infelizmente nos deixou esse ano, mas foi com essa inteligência do Djalma, com essa sacação do Djalma, que a gente pôde fazer isso aqui, ó, relacionar os nossos níveis de atividade enzimática com os rendimentos de grãos das nossas lavouras, e aí era muito fácil, era 40% do maior nível de rendimento de grãos, é um nível crítico inferior, a partir daqueles valores, abaixo daqueles valores, a gente pode considerar como os níveis baixos de atividade, acima de 80%, ou igual a 80%, é o que a gente chama de adequado, e entre 40% e 80% é o que a gente chama de níveis moderados. Então, assim que a gente interpreta o valor dessas enzimas no solo, né? Usando os mesmos princípios que o pessoal faz para o fósforo, para o potássio, para o cálcio, para o magnésio, certo? Consagrados já na agronomia. E hoje nós não temos só tabelas de interpretação para as nossas enzimas, nós temos verdadeiros algoritmos de interpretação, né? Então, com esses algoritmos de interpretação, basta que o agricultor informe o teor de argila do seu solo, que automaticamente a gente vai definir para aquela classe textural qual que é o nível crítico superior. E aí, por comparação do nível crítico determinado na lavoura dele com aquele nível crítico ideal, a gente sabe se está baixo, se está médio, se está adequado. Simples assim, gente. Bom, no estágio atual, essa tecnologia está formatada por solos encerrados somente, e também somente para as culturas anuais, mas nós estamos falando aí de somente, mas temos aí quase 25 milhões de hectares, então, bacana, né? Nos próximos anos nós vamos expandir essa tecnologia, então as tabelas do Paraná já estão quase prontas, e a gente espera que daqui a 2, 3 anos a gente possa ter a BOAS cana, café, pastagens, eucalipto, para todos os nossos agroecossistemas. E também, claro, né, já pensando no Nordeste e tal, e tem isso no Brasil inteiro, né, para que todo agricultor possa responder aquela pergunta, né, meu solo está doente ou meu solo está saudável. Bom, gente, uma parte muito interessante dessa tecnologia de bioanálise de solo, que eu falei para vocês, é um modo de interpretação da qualidade do solo. Deixa eu explicar um pouquinho o que é isso aqui. Esse modo é uma plataforma online, uma interface web, que conecta os laboratórios comerciais aos laboratórios de pesquisa da Embrapa. Então, ele automaticamente faz a interpretação dos resultados das determinações de atividade enzimática para os laboratórios comerciais, e ele também calcula índices de qualidade de solo, que a gente chama de IQS, né? Então, esses índices de qualidade de solo são baseados nos parâmetros que já vinham normalmente nas análises do solo, matéria orgânica, CTC, os níveis de acidez, a parte de base, suprimento de fósforo, e agora também com as duas enzimas que a gente incluiu, né? Então, para calcular esses índices, a gente atribui ao solo funções, e aqui no caso nós estamos falando das funções ciclar nutrientes, que está relacionada às enzimas, armazenar nutrientes, que está relacionada à matéria orgânica, a parte CTC do solo, capacidade de cáticos, né? E também a parte de suprimento de nutrientes. Então, com base nessas 3 funções, a gente calcula os nossos IQS biológico, cujo o score dele é idêntico da função ciclar nutrientes, o IQS químico, que é a média dessas 2 funções, armazenar e suprir, e com base no IQS biológico e no químico, a gente calcula o IQS FERT-Bio, englobando as propriedades químicas e biológicas, FERT-Bio. Todos os scores dessas funções e dos índices variam de 0 até 1. Quanto mais próximo de 0, pior. Quanto mais próximo de 1, melhor. Então, gente, agora, isso aqui é uma forma de quantificar a qualidade. Imagina, que coisa interessante, né? E vendo sempre essa questão de nutrientes. Então, a gente passa a ter um novo olhar sobre o solo. O agricultor não tinha isso antes nas análises de solo. Então, vamos mostrar para vocês como que isso aí funciona, tá bom? E só para lembrar que todos esses índices de qualidade do solo que a gente fez, esses IQS, eles foram calibrados em função de grãos e matéria orgânica. Isso é muito importante porque o agricultor entende. Então, nos experimentos de longa duração do nosso colega Djalma lá no Embrapa Cerrado, com aplicação e sem aplicação de fósforo, a gente pôde estabelecer essas condições onde a gente tinha lado a lado parcelas de alta qualidade do solo e baixa qualidade do solo. Então, nós calculamos os índices de qualidade do solo em todas essas condições, relacionamos com o rendimento de grãos, obtivemos as equações de regressão e pronto. Calibramos nossos índices em relação aos rendimentos de grãos e a matéria orgânica. Então, o valor do índice equivalente a 40% do rendimento de grãos é um índice baixo, porque esse nível de rendimento de grãos é baixo, e os valores, né, os valores dos nossos índices de qualidade de solo, para a gente obter 80% ou mais do rendimento de grãos são considerados altos. Então, com isso, a gente fez uma escala de 5 cores, vai do vermelho escuro até o verde escuro, né? Então, facilitando muito mais essa questão de visualização, de saber em que local você está, né? Então, é um modelo semafórico, né? De que vai, como eu falei para vocês, da situação mais ruim, vermelho escuro, até o verde escuro, né? Então, o agricultor sabe exatamente como é que ele vai estar na lavoura dele em relação a essas funções.
E esses índices de qualidade do solo foram calibrados não só em relação ao rendimento de grãos, mas também em relação à matéria orgânica, tá? Então, todos os índices estão calibrados em relação a esses dois parâmetros muito importantes, tanto do aspecto econômico, que é o rendimento de grãos, como do aspecto ambiental, que é a matéria orgânica. E agora eu vou mostrar para vocês alguns laudos de bioanálise, né? Como que está a bioanálise nas nossas fazendas, como vai a saúde dos nossos solos. Então, gente, olha aqui tem um laudo da bioanálise. Então, cada linha da planilha é uma amostra, um talhão da fazenda, e aqui nas colunas nós temos os níveis de atividade das enzimas, da ariosfatase, da beta, os níveis de matéria orgânica, e aqui os cálculos dos índices, o IQS FAST-Bio, biológico-químico, e aqui o score, né, a pontuação das 3 funções, ciclagem, armazenamento e suprimento. Então, esse primeiro tipo de laudo é aquele laudo dos sonhos, né, onde praticamente está todo mundo no verde. Então, os solos estão quimicamente e biologicamente muito bons. Essa fazenda aqui, que eu estou mostrando para vocês o laudo dela, é uma fazenda de um grande grupo aqui no Brasil, é o Grupo SLC, é a Fazenda Planalto, que fica ali em Costa Rica, no Mato Grosso do Sul. E o bacana nessa fazenda é que, além da questão da qualidade do solo estar boa nessas áreas, da saúde do solo estar legal, o rendimento de grãos também é altíssimo nessas áreas. Eles chegam a produzir mais de 5,5 toneladas de soja nessa fazenda. Então, uma situação que a gente fala assim, que é um sonho, né? Onde você tem a saúde do solo aliada a bons níveis de produtividade. E para vocês terem uma ideia do que isso representa, nessa fazenda, gente, o pessoal consegue encontrar até minhoca. Minhoca é o indicador máximo assim, da qualidade do solo, né? Um solo que favorece a presença de minhocas é um solo que está muito bem manejado. Então, mostrando que realmente isso é possível, inclusive a nível de grandes fazendas, né? Que nós temos uma fazenda de mais de 17 mil hectares, imagina. Bom, vamos continuar aqui. Isso aqui, comparando, né, o nosso laudo, a nossa análise de solo tradicional, onde a gente só tinha a parte de química, né, e agora, olha a diferença, né, gente, quando a gente compara esse laudo com o laudo da bioanálise hoje, né, com a bioanálise, além da gente incorporar a parte de biologia do solo, é um laudo muito mais fácil de ver, né, então visualmente fica muito mais interessante, né. Olha, estou mostrando para vocês aqui os laudos de bioanálise de várias fazendas produtoras de algodão aqui no Goiás. Então, aqui são 24 amostras, aqui chegando a 46 e aqui chegando a 66. Então, olha, em todas elas, as enzimas altas e a matéria orgânica alta, aquela situação de sonho, né, bioanálise de sonho. Então, só para vocês verem como que, em questão de segundos aqui, eu mostrei para vocês dados de mais de 100 talhões de fazendas, né? Então, com uma tecnologia simples, fácil, visualmente fácil de entender, o agricultor, se você falar para ele, olha, está relacionado com o rendimento de grãos, quanto mais alto, melhor rendimento de grãos, ele entende, né? Então, essa é a grande vantagem de a gente estar trabalhando com a bioanálise. Olha só esse outro lado aqui, gente, também, né? Todo mundo verdinho, laudos excelentes. E também nós temos essa outra condição aqui de laudos, né? Onde as enzimas já estão no vermelho e a matéria orgânica do solo ainda está no verde. O que isso significa? Como as enzimas são mais sensíveis para identificar mudanças que estão ocorrendo no solo, é como se elas fossem os batedores que viessem na frente falando que, embora o solo ainda esteja bom no aspecto de química, biologicamente ele já está entrando em declínio, né? Então, é como se ele tivesse uma bomba relógio que vai explodir na lavoura dele. Então, é esse tipo de laudo aqui, olha, onde está todo mundo verde, inclusive a matéria orgânica, mas as enzimas já estão mostrando claramente que o sistema está entrando em declínio. Então, esse é um exemplo. Aqui nós temos outro exemplo. Isso aqui são áreas onde o solo está com 60% de argila, imagina, solos muito bons, mas olha, chegou esse laudo aqui, essa pontuação aqui chegou a 0,2, então mostrando que biologicamente o solo realmente não estava legal. Outro exemplo aqui, olha, também lá, isso aqui em Mato Grosso, né, então, e esse exemplo anterior aqui, olha só que interessante. Aqui é como se tivesse a bomba relógio na lavoura, né? A enzima está no vermelho, a matéria orgânica está no verde. Nesse outro exemplo aqui, gente, parece que a bomba já explodiu, porque tanto a enzima está no baixo como a matéria orgânica está no baixo, né? Então, olha, mostrando que embora essas áreas quimicamente fossem muito boas, né, a parte de suprimento de nutrientes, você vê que a função aqui está toda verdinha, a função de suprimento de nutrientes, que era o que o agricultor tinha na análise química convencional. A gente pega aqui a função armazenamento e suprimento, e ciclagem, né, na realidade, você vê que já estão todas amarelas, vermelho, né, laranjado, então mostrando que o solo realmente não está bom, que a bomba já explodiu, né. Então, assim, isso aqui são áreas no Mato Grosso com 72% de argila, são solos muito bons, áreas onde chove bem, mais de 1.800 milímetros de chuva, então, assim, mostrando que realmente a pessoa tem que ligar, o agricultor tem que ficar alerta, né, porque o manejo que ele está fazendo na propriedade dele não está sendo bom para a saúde do solo. E aqui, né, gente, novamente fazendo aquela comparação dos laudos, né, olha como é que é o laudo da bioanálise
e compara com o laudo da análise de química convencional. A análise química convencional, a gente tinha que saber agora a gente faz essa interpretação em conjunto, né? Então, por isso que eu falo que é uma nova visão do solo, né? Onde a gente vê não só a parte de suprimento de nutrientes, que era o que a gente tinha aqui na nossa análise antiga, mas a gente passa a ter uma nova visão do solo, da biologia do solo, da vida do solo, que até então a gente não tinha, né? E uma visão, assim, você bate o olho e você já vê como é que tá, né? Então, muito mais prático, muito mais acessível, o pequeno agricultor entende, o grande agricultor entende, então, assim, democratizando muito a questão da interpretação da análise do solo, né? E, claro, uma nova visão que vai além do excesso e da falta de nutrientes, tá bom? Bom, e uma coisa muito importante, gente, a gente deixar destacado aqui, que é o seguinte, que essa questão da saúde do solo, ela vai muito mais além do que simplesmente grãos por hectare. Então, que hoje, muitas vezes a pessoa pensa assim, meu solo está produtivo, então está tudo bem. Não, muitas vezes você tem um solo produtivo, mas ele está doente. É como se você fosse fazer o seu exame de sangue, você achasse que você está com a saúde ótima, e de repente você descobre que você está com o seu colesterol alterado, você está com problema na tireoide. Você estava sintomático, você não sentia nada, você só descobriu porque fez o exame de sangue. Então, lembra daquelas parcelas que eu mostrei lá no experimento da Fundação Mato Grosso? Antes do veranico, elas produziam a mesma coisa. Só depois do veranico, que a parcela onde o solo estava doente, realmente sucumbiu. E a parcela do solo saudável resistiu melhor àquela condição de falta de chuva, né? Então, deixar claro que a questão de saúde do solo é muito mais do que grãos por hectare. Você pode ter um solo produtivo, mas doente, e os solos saudáveis são sempre produtivos, né? Então, nem todo solo produtivo é saudável, mas todo solo saudável é produtivo, certo? Nosso mantra. Bom, e por que a gente fala que a bioanálise é o mais novo aliado para a sustentabilidade agrícola, né? Porque a bioanálise agora veio fortalecer, veio empoderar um profissional que muitas vezes ficava assim muito fragilizado nas nossas lavouras, que é o agrônomo. Muitas vezes o agrônomo via da lavoura não estava legal, mas ele não tinha como argumentar com o tomador de decisão na propriedade. Então, olha só, era basicamente isso aqui, ó. Antes, só com a análise de fertilidade química, o agrônomo via que estava na hora de mudar o manejo. Por exemplo, aqui comparando duas áreas, uma com soja e milho e outra com soja e braquiária. Soja e milho, gente, é a rotação mais utilizada. Aqui, as duas áreas produzindo muito bem, olha, 62 sacos, 64 sacos. Mas olha que interessante, quando você pega a parte de química, todas elas semelhantes, matéria orgânica inclusive semelhantes, ou seja, áreas produtivas quimicamente bem. Mas quando você pega a bioanálise, o que a gente vê? A gente vê que, olha, a área com braquiária é muito mais saudável do que a área com soja-milho. Então, hoje, de posse desse tipo de resultado aqui, o agrônomo pode contra-argumentar com o tomador de decisão na propriedade, que ele pode falar para ele, olha, já vamos parar um pouquinho fazer aquela soja-milho, vamos fazer uma rotação com a braquiária, porque a saúde do solo já não está legal. É como se a gente tivesse uma bomba relógio na nossa lavoura, essa bomba relógio vai produzir, vai estourar em algum momento, a gente não quer que isso aconteça, né? Mas agora o agrônomo tem a bioanálise para fazer esse contraponto. E antes, ele não tinha. Antes o que ele tinha era isso aqui. E como é que você vai conseguir mudar a cabeça de um agricultor, fazer ele tomar uma decisão de mudança de manejo, com base, sendo que as duas áreas produziam muito bem e a química delas estava muito boa, né? Então, essa que é a grande vantagem da bioanálise, né, gente? Eu falo que ilustrativamente é como se fosse o exame de sangue do solo, que a partir dela você pode detectar problemas assintomáticos de saúde do solo, antes que eles se reflitam em perdas de rendimento nas lavouras. Então, essa é a grande vantagem, né? E olha, gente, quando a gente compara esses laudos da bioanálise, uma fazenda como essa aqui, que está tudo no verde, e essa aqui, como já está indo uma boa parte das áreas já está no vermelho, né, no laranja, isso aqui mostra para a gente que a bioanálise pode ser utilizada também como forma de a gente remunerar os agricultores em termos de serviços ambientais. Então, pagamento de serviço ambiental, né? E o que a gente quer, claro, nas nossas lavouras é uma condição como essa, né? De altas produtividades e qualidade do solo, e não uma condição dessa daqui. Tá certo? Então, esse hoje, o nosso agricultor nas nossas lavouras só recebe pela quantidade de grãos, de arroba de carne que ele produz, né? Ninguém paga o agricultor por ele estar sequestrando carbono, armazenando água, produzindo plantas saudáveis, né? Então, toda essa parte de pagamentos por serviços ambientais não existe hoje. Mas, por exemplo, agora com a bioanálise, a gente pode realmente abrir esse novo flanco, né? Essa nova
possibilidade para os agricultores, né? Deles receberem não só pela quantidade de comida que eles produzem nas suas lavouras, mas também pelos serviços ambientais que eles estão prestando, né? Que é a tal da bioeconomia, né? Que a gente está falando tanto hoje. Então, realmente, a bioanálise pode ser utilizada como uma dessas métricas, né? Para separar as diferentes fazendas, né? E com isso, realmente, a gente já pensar nessa questão de uma agricultura que não só produz comida, mas também uma agricultura prestadora de serviços ambientais, né? O que é o que a gente quer para a nossa agricultura no século XXI, né, gente? Uma agricultura top. Então, realmente, assim, eu sou dessas pessoas que acreditam que o Brasil tem tudo no século XXI para ter uma agricultura que, além de ser reconhecida mundialmente como produtora de alimentos, como celeiro de alimentos para o mundo, né? Mas uma agricultura que presta serviços ambientais, uma agricultura que sequestra carbono, que emite menos gás de efeito estufa, que armazena mais água, que produz plantas saudáveis, né? E, claro, o uso da bioanálise com certeza pode nos ajudar em tudo isso, né? O Brasil pode se tornar, com a bioanálise, o grande embaixador mundial da saúde dos solos, que é isso que a gente quer, né? E, gente, falando, né, de bioanálise, bom, ela já está aí no mercado. Como eu falei para vocês, nós já capacitamos, inicialmente, foi um piloto, né? 8 laboratórios comerciais para prestar essas determinações. Como eu falei para vocês, atualmente, no estágio atual, a bioanálise está formatada só para a região do Cerrado. Eu já estou agora com a missão Hercúlea, né, desse próximo ano agora, capacitar mais de 100 laboratórios para fazer essas determinações para os agricultores. Então, vamos ter laboratórios em todo o Brasil aí fazendo as bioanálises, né, do Oiapoque a Chuí, tá bom? Para saber mais sobre a biotecnologia, basta ir no site da Embrapa, acessar aqui esse buscador, digitar bioanálise de solo, e automaticamente ele remete vocês à página da tecnologia, onde lá tem todos os vídeos, os folders, todos os comunicados, tá? Então tá tudo lá, um repositório de informações sobre a bioanálise. E, gente, por que é importante avaliar a saúde do solo, né? Então eu falo que é muito simples. Por que as boas empresas se preocupam com a saúde dos seus trabalhadores? Todo ano os trabalhadores têm que fazer exame de rotina para saber, né? Como é que está a sua saúde, porque as boas empresas sabem que o trabalhador saudável ele é mais produtivo, ele é mais eficiente. O trabalhador doente tem muito mais dificuldade para desempenhar suas funções, né? Então, a mesma coisa, por que a gente avalia a saúde do solo? Porque o solo é o grande trabalhador das nossas lavouras, não é isso? É ele que sequestra carbono, que armazena água, que supre nutrientes, né? Então, vamos investir na saúde dos nossos solos, né, gente? Que afinal são os grandes trabalhadores da nossa lavoura. E os poderes de um solo saudável, né? O que o agricultor ganha ao ter um solo saudável? Então é muito simples, olha. Eu mostrei para vocês lá naquele exemplo lá da Fundação Mato Grosso, o solo saudável armazena mais água. Além disso, ele emite menos gás de efeito estufa. Então, a gente tem esses dados mostrando que nos solos com alta atividade enzimática, a emissão, por exemplo, de N2O é menor, né? Então, que o solo mais saudável emite menos. A parte de eficiência de nutrientes, né? A gente tem dados mostrando que o solo saudável, ele produz a mesma quantidade de grãos, utilizando menos nutrientes, então você pode reduzir a quantidade de adubos. Temos dados que mostram que a qualidade nutritiva dos grãos de soja em áreas de solo saudável é muito superior ao dos solos doentes. Então, a soja produzida nessas áreas com alta atividade enzimática produz mais flavonoide, mais proteínas. E uma outra vantagem muito grande, gente, é com a parte de biorremediação de pesticidas. Nos solos saudáveis, o tempo de persistência dos pesticidas no solo é menor. Onde o solo está com a saúde debilitada, com a saúde comprometida, onde o solo está doente, os pesticidas permanecem no solo por um período maior. Então, assim, só ganha-ganha, né, gente? Só vantagens, né? E para ter solos saudáveis nas nossas lavouras, né? Ter diversidade de plantas, fazer rotação de culturas, não revolver o solo, ter plantas vivas cobrindo o solo durante a época seca, ter palhada. A palhada é o chapéu do solo, né? Muito importante para reduzir a temperatura do solo, porque às vezes, se o solo não tem palhada, a temperatura do solo chega a 60 graus, gente, aqui no Cerrado, imagina. E quando você tem a presença de cobertura, de palha, isso aí reduz às vezes até 15 graus, então muito importante. Então, todas essas práticas aqui são as práticas que a gente precisa para ter solos saudáveis, né? Integração lavoura-pecuária, a gente tem o componente animal, tem presença de gado nos nossos sistemas, né? Então, quanto mais a gente imitar a natureza, mais saudável vai ser os nossos sistemas agrícolas, né? Então, diversidade, não revolver o solo e ter bicho lá, ter vaca, ter boi crescendo lá no meio, que isso é a melhor coisa para a gente ter solo saudável, tá bom? Bom, e eu espero, né, gente, que com essa nova tecnologia de bioanálise do solo, possa surgir
O pessoal fala hoje muito de tecnologia disruptiva, né? E quando fala de tecnologia disruptiva, todo mundo só pensa em drone, aquelas coisas assim, computador na lavoura e tal, não sei o quê. Mas eu acho que disruptivo mesmo, gente, vai ser o dia que todos nós, os agricultores, agrônomos, consultores, a gente olhar para o solo e ver no solo não simplesmente areia, silt, argila, cálcio, fósforo, potássio, magnésio, mas que a gente possa ver no solo esse superorganismo que ele é. A gente, ao olhar para o solo, a gente veja que o solo tem vida, que o solo está vivo, e que não só para a gente olhar e pensar o solo como superorganismo, mas também cuidar dele como superorganismo, né? Cuidar da saúde dele. Então, acho que isso é que realmente vai ser disruptivo. O dia que a gente cuidar da saúde dos nossos solos, olha, a coisa vai longe. A gente vai ter uma agricultura realmente fantástica, vibrante, uma agricultura que produz comida e produz serviços ambientais, né? E é interessante, eu vi um comentário de um agricultor, ele falando assim que antes de ele começar a trabalhar com saúde do solo, ele acordava todo dia de manhã pensando assim, o que eu tenho que fazer hoje na minha lavoura, o que eu tenho que matar hoje na minha lavoura, qual inseto que eu tenho que matar, qual a praga, qual a doença, qual a planta daninha, o que eu tenho que matar hoje na minha lavoura. E quando ele começou a trabalhar com saúde do solo, a cabeça dele hoje é diferente. Ele acorda pensando o seguinte, o que eu tenho que fazer para ter mais vida no meu solo? Olha que interessante, né, gente? Então é isso aí, quanto mais vida, mais saudável vai ser o nosso solo, certo? E, bom, aqui está toda a minha equipe, né? Foram 20 anos de trabalho, muitas pessoas passaram por aqui, todas essas barrinhas, todos esses números aí que vocês viram, tem muita relação, tem muito trabalho, né? Então, muito obrigada a todo mundo. Aqui eu gostaria de destacar meus colegas Fábio Bueno, Guilherme Chaia. O Guilherme faz toda essa parte dos índices de qualidade do solo. Quero destacar o nosso colega Djalma Martinhão Gomes de Souza, que foi, assim, ele que teve essas inspirações todas da gente usar os princípios da calibração de nutrientes na microbiologia do solo. Então, foi uma contribuição fantástica, juntamente com os experimentos de longa duração dele, né? Eu falava que ele era um microbiologista, ele é químico, sabe, gente? Ele era químico do solo. Eu falava que ele era, embora ele fosse químico, eu falava que ele era microbiologista mais empolgado da equipe, sabe? E foi uma pena muito grande, ele nos deixou no início, agora em agosto desse ano, vai fazer uma falta muito grande, já está fazendo uma falta muito grande para a gente, né? Nosso querido Djalma. Bom, pessoal, olha, muito obrigada. Foi ótimo ter estado aqui com vocês. Professora Marina, muito obrigada pelo convite, eu adorei. O sonho da gente virou realidade, né? A gente agora tem o nosso componente biológico das nossas análises do solo. E eu agradeço, né, a minha empresa, Embrapa, que permitiu a gente fazer essa pesquisa, o CNPq, a FAPDF, Fundação MT, todos os nossos colaboradores, tá? Muito obrigada pela atenção de vocês, e eu espero que vocês tenham gostado da aula, e se algum dia vocês tiverem a oportunidade de fazer uma bioanálise, vocês me contem o que vocês acharam, tá bom? Meu e-mail está aqui embaixo, ieda.mendes@embrapa.br. Tchau, gente, muito obrigada, foi muito bom ter estado aqui com vocês. Valeu, hein? Tchau.